Eu vou atualizar os cenários possíveis para a superação da crise, considerando 4 cenários: a anulação das eleições pelo TSE, o impeachment pelo Congresso, o empate entre as posições e 4, o cenário que teria os militares como protagonistas. Para considerar esses 4 cenários, é importante que a gente verifique rapidamente 3 movimentos que aconteceram nos últimos dias. Um deles são as iniciativas da sociedade civil. Um outro movimento foram os militares que estão no governo e o próprio presidente da República, e 3, os movimentos feitos pelos partidos políticos. Muito bem. No caso da sociedade civil, essa sim é a grande novidade. A grande novidade, e a gente viu 2 manifestos, um no sábado e outro no domingo, ambos suprapartidários. No sábado era um movimento aberto que reunia artistas, políticos de vários partidos, pessoas das comunicações, intelectuais que não têm vínculos partidários. Não é? É um manifesto, inclusive, permanece aberto para que as pessoas possam subscrevê-lo. Não é? E esse manifesto pedia o quê? Respeito à Constituição e democracia. Não é? Contra, portanto, uma aventura autoritária. No domingo foram as pessoas, associações e juristas desse setor, do judiciário, não é? Que também assinaram um documento chamado Basta. Não é? Basta pelas tentativas de saída de autoritarismo, de desrespeito à democracia. Então isso são movimentos bastante interessantes, porque pela primeira vez a gente vê desde o início dessa crise manifestações públicas que apontam que a sociedade civil, ou parte dela, não está assistindo passivamente os movimentos autoritários do presidente e dos seus ministros. E também dos seus apoiadores. Ao mesmo tempo, a gente viu no domingo que muitas pessoas saíram às ruas, sobretudo no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte, sobretudo aglutinando torcidas de futebol de times adversários, o que é inusitado, né, para o Brasil, né, ou para qualquer lugar do mundo. Né? Então, todos eles estavam se manifestando pela democracia, não é? E tentando ocupar o espaço que estava sendo ocupado exclusivamente pelos apoiadores do Bolsonaro, que vem reduzindo em número. Não é? Vem reduzindo bastante em número. Não é? O segundo movimento, que é dado pelos militares e pelo presidente Bolsonaro. Ontem, mais uma vez, no domingo, o presidente, só que desta vez ele sobrevoou de helicóptero, acompanhado do seu ministro da Defesa, sobrevoou a Praça dos 3 Poderes, e eles viram lá uma cena muito decepcionante. Afinal de contas, não tinha muita gente ali. Inclusive, isso fez com que hoje o presidente Bolsonaro sugerisse a que seus apoiadores não fossem às ruas no próximo domingo, exatamente porque estava ficando uma vergonha, né? Pela participação bastante modesta e cada vez mais modesta dos seus apoiadores. São agressivos, eles têm umas falas agressivas, mas eles não têm aumentado em número, muito ao contrário. Né? E o que esses militares que estão no governo, o que eles têm dito? Alguns deles se manifestaram escondidos no anonimato, disseram que o Supremo tem sido a fonte da instabilidade e da nossa crise. E condenaram algumas decisões tomadas recentemente. Quais? Todas. Todas as decisões, eles criticam todas as decisões recentes do Supremo, que, segundo esses ministros, representam uma interferência no Executivo. Na verdade, o que esses generais, esses ministros querem é justamente que o Supremo deixe de cumprir o seu papel, deixe de ser o guardião da Constituição e tente estabelecer limites às investidas autoritárias e quase absolutistas do presidente da República. Não é? Então, nesse sentido, e também o fato de ontem o ministro da Defesa, no domingo, sobrevoar uma manifestação, ou seja, cumprindo um papel de militante do partido do Bolsonaro.
Não é? Isso, na verdade, o que ele pretende com isso? Não é, certamente, distensionar, não é mostrar ponderação, moderação, temperança, nem respeito à Constituição. Muito ao contrário disso. É mais um sinal de ameaça. Não é? E hoje um outro militar, um outro general, veio dizer que o STF deve respeitar o presidente. Não é? Então essa linguagem deles de subserviência de um poder em relação ao outro, não ajuda evidentemente em nada. Não é? E isso vai contribuindo para que a gente possa considerar os cenários possíveis para superação dessa crise. E por último, nós temos os partidos políticos. Não é? Os partidos políticos, devo dizer que eles ainda nos devem um protagonismo. Isso não implica em anular ou capturar as iniciativas da sociedade civil. Na verdade, tem muito espaço para que eles se manifestem. Não é? E eu destacaria negativamente o papel do PT, que tem 53 deputados. Não tem nenhum outro partido no Congresso com tantos deputados. E o mais grave ainda, hoje, na segunda-feira, o ex-presidente Lula veio a público para criticar justamente os manifestos, dizendo que esses manifestos não representam os interesses dos trabalhadores. Olha, o que é muito estranho, porque todos esses manifestos foram publicados justamente solicitando e pedindo respeito à Constituição e democracia. Como é que o ex-presidente pode pensar que isso não interessa aos trabalhadores? É um enigma, tá certo? Na verdade, o que isso reforça aquela tese de que o presidente ele tem realmente interesse não de superação da crise agora, mas de extensão, de prolongamento dessa crise. Né? Isso a gente vai considerar num dos cenários. Então, um dos cenários possíveis é a anulação das eleições. Isso seria a primeira vez que isso iria acontecer. Pelo que a gente tem lido, as provas que vêm sendo colhidas, elas são bastante consistentes, né? E que apontariam para, de fato, a anulação dessas eleições. Qual é o problema disso? Né? O problema é que elas, com a anulação, perde não só o Bolsonaro, mas perde também o Mourão e todos os militares. Afinal de contas, eles embarcaram nas eleições, o que foi bastante imprudente. Mais imprudente ainda, eles embarcaram completamente no governo e com a anulação eles seriam escorraçados, teriam que sair pelas portas dos fundos, né, da democracia. Né? Então, nesse sentido, embora seja bastante consistente essa possibilidade, ela politicamente, quando se aproximar, é possível que os militares sinalizem ao Congresso para que aceitem, a abertura de um processo de impeachment, justamente para evitar essa alternativa que seria mais traumática do ponto de vista político, mas absolutamente legal. Né? No caso do impeachment, muitos observadores dizem que as condições políticas não estão dadas para o impeachment. Isso é verdade, mas a gente não pode esquecer também que esse processo ele é dinâmico, né? Porque se abre um processo, se abre as discussões, se abre a apresentação de evidências, de argumentações, né? Então a tendência é que isso possa se avolumar. Né? E a gente não pode esquecer também que se fala, já as pesquisas de opinião dão que 70% das pessoas, algumas dão para mais, né? 75% pelo menos da opinião pública brasileira já estão bem satisfeitas com o governo. Né? Então isso, com a apresentação de evidências, é possível que isso aumente ainda mais. Né? E por último, o terceiro cenário seria o que eu chamaria de empate. Né? O empate seria o prolongamento dessa crise, desse tensionamento até 2022. Né? Isso interessa, na verdade, ao presidente, porque ele é incapaz e incompetente, junto com seus ministros de economia e todos os ministros militares, eles de fato não têm competência para conduzir o governo nessas condições, na verdade em nenhumas condições, não é? Então essa tensão para eles é muito interessante. Ao mesmo tempo, interessa também alguns dos seus partidos opositores, ou não exatamente opositores, mas aqueles que têm interesse em disputar as eleições em 2022, por exemplo, o PSDB e o PT. Né? Então nesse sentido, essa crítica que o ex-presidente Lula fez aos manifestos sinaliza esse interesse dele de fazer com que o presidente, na verdade, se mantenha, mas se mantenha desgastado para facilitar a sua participação e a sua disputa em 2022. Por último, eu indicaria o cenário Z, que seria realmente o último, que seria ou por golpe ou por alguma medida prevista na Constituição,
por exemplo, estado de sítio ou estado de defesa ou alguma coisa do tipo que colocaria o protagonismo nos militares. Só que diante das reações que a gente viu da sociedade civil, sobretudo da sociedade civil, fez com que essa alternativa militarizada perdesse a sua plausibilidade, justamente porque o ônus ficaria muito elevado. Nesse sentido, as reações, né, têm sido muito importantes, justamente para sinalizar que eles não governam sozinhos. Na verdade eles têm o apoio de muitos poucos da população brasileira. A esmagadora maioria da população é contra esse tipo de governo, né? Então, nesse sentido, a alternativa menos traumática de todas elas parece ser ainda o impeachment, ainda que as condições políticas não sejam ainda dadas completamente. Mas certamente é a menos traumática, né, porque implicaria a saída do Bolsonaro sozinho. Né? Afinal de contas, ele já perdeu completamente a sua legitimidade de permanecer à frente do governo.